A gente vai começar agora a falar sobre algo que é super necessário a gente começar a desenvolver para desenvolver os nossos projetos. São alguns pontos que a gente vai estar colocando aqui, que eu vou estar colocando, e logo a gente vai estar seguindo lá em outros pontos do nosso curso, tá bom? Sobre a motivação para você alcançar as suas metas, começar a desenvolver os seus projetos. Isso passa com todo mundo, passa comigo, passa com você e passa com um montão de gente. Não ter o foco necessário, a força necessária, a energia necessária para dar continuidade aos projetos pessoais. De repente tem muitos planos, muitas ideias, mas pouca ação. E o difícil muitas vezes é focar nessas ações necessárias, né? Porque é o que a gente vai estar falando aqui em alguns pontos, tá bom? São algumas sugestões que a gente deve levar em conta. Por exemplo, encontrar uma motivação interna que seja capaz de identificar com muita clareza o que você quer alcançar como seu objetivo. Então, é importante isso, né? Se você sabe exatamente o que você quer, com clareza o que você quer, vai ser mais fácil encontrar a motivação para dar os passos necessários para esse objetivo. Então, é fundamental, né, que esse porquê ele fique muito claro. Por que eu devo fazer isso, fazer aquilo? Mais adiante você vai ver os passos, mas agora é isso, entenda isso, a clareza, busque com muita clareza o seu objetivo, tenha isso muito claro. Uma vez que você tem esse objetivo claro, você vai conseguir encontrar as razões de poder atuar, de como atuar em relação a esse objetivo, vai encontrar a motivação para fazer isso. Outro ponto é que você deve encontrar algo que te motive, que te detone essa motivação dentro de você. Você pode começar com pequenas coisas, pequenas ações, né? Mas que essas ações então sejam aquele detonante que vai fazer com que todo o mecanismo comece a funcionar a seu favor em direção ao objetivo que você quer. Pode ser algo muito simples, como por exemplo, levantar de manhã e arrumar sua cama. Ou se você vai trabalhar num projeto que você precisa estar conectado, levanta, arruma a tua cama, acende o computador e faça já um movimento em direção à ação que você precisa tomar naquele dia, naquele momento. Então, caminhar uns passos, de repente, dar um pequeno passeio. Eu faço de manhã, por exemplo, quando eu quero estabelecer uma energia, eu toco partes do meu corpo, porque eu aprendi que isso faz com que a nossa energia comece a ficar, comece a disparar a energia da gente, né? Então eu faço isso aqui, por exemplo, de manhã, muitas vezes, principalmente quando eu estou sentindo que eu levantei, que eu não estou com uma energia muito boa. Então eu faço esses movimentos assim, é muito gostoso, é muito bom, parece que você está fazendo uma massagem em você. Realmente eu gosto muito. Então são essas pequenas ações iniciais que vai te ajudar a estabelecer aquilo que você vai precisar dar continuidade no seu dia a dia, estabelecer a sua energia, estabelecer, né, a sua energia ou algo assim. Outro ponto importante, que você não se compare com outras pessoas. Se você tem que se compare com o seu próprio rendimento no dia anterior, né? Mas não se compare com outras pessoas, porque as outras pessoas têm outras histórias de vida, outras experiências, outros traumas a serem vencidos. Então, e você tem os seus. Cada um de nós tem a nossa própria história e nós somos únicos, embora possamos nos parecer ter histórias semelhantes, mas cada um vive a sua própria realidade da maneira como tem que ser e está tudo bem. Agora, quando a gente se compara com o outro, quase sempre a gente se compara com alguém que de repente está em outro momento da história da vida dela, com outras buscas diferentes das nossas, então não dá para a gente poder se comparar. Simplesmente, se você tem que se comparar, compare-se com você. Compare-se com a sua própria história, com o seu próprio caminho e as coisas que você fez anteriormente. Então, comparado a ontem, como eu estou? Comparado a um ano atrás, como eu estou?
E então você vai poder fazer uma métrica aí e analisar se você está avançando ou não, mas nunca comparar-se com alguém. As redes sociais, o pessoal que aparece nos nossos feeds, eles não são referência para nós, porque cada um deles tem a sua própria história e alcançou aquilo naquele momento. E o seu momento é outro, a sua história é outra. Então, não se compare, porque isso não tem nenhum sentido a não ser deixar você talvez mais desmotivado ainda, né? Cuida do seu diálogo interno. O diálogo interno está extremamente relacionado a como nós nos vemos, como nós nos sentimos e como a gente acaba se projetando no exterior, né? Então, o nosso diálogo interno ele deve ser positivo, deve ser amoroso, deve ser um diálogo que realmente nos eleve. Muitas vezes a gente tem diálogos internos com uma voz que não é nossa, mas essa voz nos acompanha. Então nós devemos entender muito bem que muitas vezes essa voz que conversa com a gente é uma voz herdada de relacionamentos passados, né? E que ficaram aí e a gente fica numa relação tóxica com nós mesmos. Então, o diálogo interno, ele gera um impacto imediato no nosso sistema emocional. Então, quando a gente fala com a gente mesmo, nosso diálogo interior deve ser um diálogo proativo, um diálogo que nos leva a um avanço, a avançar, a desenvolver e a nos acalmar e fazer com que a gente possa, então, inclusive, criar disciplina, capacidades, e nós podemos fazer isso, né? A nossa mente está todo o tempo trabalhando de alguma forma para deixar para estabelecer uma sensação, um sentimento, né? E são essas sensações, esses sentimentos que fazem a gente tomar ações durante todo o tempo. Então esse diálogo ele deve ser um diálogo motivador, gentil, um diálogo amoroso, porque nós estamos tratando com nós mesmos dentro da nossa mente, né? A mente, segundo a neurociência, a mente não conhece outro ser a não ser nós mesmos. Mesmo quando aparentemente existem duas vozes distintas na mente, ela sempre está se referindo a si mesma e não a outro. Então o nosso diálogo deve ser amoroso, deve ser gentil e compassivo com a gente mesmo, né? Então, para terminar, esses pontos importantes para a gente estar analisando, para dar continuidade aí à nossa busca do nosso objetivo, nossas metas pessoais, vamos priorizar o difícil primeiro. Já é difícil fazer, né? E muitas vezes a gente vai deixando o mais complicado para mais, depois isso aqui é muito complicado, depois eu faço. No seu plano diário, você deve colocar o primeiro a realizar o mais difícil. Porque uma vez que você conseguiu dar cabo, realizar aquilo que é mais difícil naquele dia, tudo fica mais fácil. Eu tinha um professor de matemática que ele dizia o seguinte: você tem que tirar 10 pontos na prova. E são 10 perguntas. Então, em teoria, você começa já com a possibilidade de ter 10 pontos, né? Mesmo sem ter respondido. São 10 perguntas, ou você tem capacidade de alcançar esses pontos e você tem 10 pontos aí esperando por você. O que você faz? Vai na pergunta que você tem certeza que você possa resolver. E aí, se você resolve essa pergunta, você já conquistou um ponto. Depois a próxima mais que você sabe, e a próxima que você sabe, e a próxima que você sabe. Quando você se der conta, você já conquistou 5 pontos, 7 pontos, 9 pontos, talvez 10 pontos. Né? Então essa metodologia é bastante interessante. Faça sua lista de desafios ou de necessidades, de problemas que você tem que resolver no dia. Vamos supor, 5 coisas que você precisa resolver naquele dia. Coloque no primeiro da lista o mais difícil, ou o mais importante, ou o mais urgente. Coloque lá na lista, né? No início da lista. Quando você realizar aquilo, ficaram então 4 coisas menos urgentes, menos importantes. E o mais importante, o mais urgente, você já fez. Mesmo que este dia não seja tão produtivo,
o mais importante você realizou. Então priorize o mais importante, o mais urgente, o mais necessário naquele dia na sua lista de ações que você precisa tomar em prol da sua meta. Você vai ver que todos os dias, então, você vai poder contar 1% de avanço, como diz o Brian Tracy, né? Que a gente deve se esforçar para conseguir pelo menos 1% de avanço todos os dias em direção à nossa meta. Fazendo assim, priorizando o mais difícil, o mais complicado, o mais urgente na sua lista, você vai estar todos os dias avançando 1% em direção ao seu objetivo. Então, se você gostou dessas pequenas dicas aqui que a gente começou a dar, dá um like. Eu quero que você coloque também nos comentários o que você acha, o que a gente podia estar falando a respeito, quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades em dar continuidade aos seus objetivos, o que pode ser que te atrapalhe, que te bloqueia, e como que você poderia, inclusive, dar soluções, talvez, para essas situações que você passa, tá bom? Então eu gostaria que você, se você gostou desse vídeo, dê like, compartilha com outras pessoas. A intenção aqui é que a gente vai construindo um material onde nós, juntos, vamos poder estar construindo um modelo para obter o máximo benefício em termos de alcançar os nossos objetivos de vida, seja eles quais forem e em qualquer situação. Eu tenho um material valioso baseado em grandes orientadores, em grandes mestres. Um deles é o Brian Tracy, mas tem muitos outros, né? Eu tenho muita material de programação neurolinguística, muito tempo de preparo realmente para a gente estar podendo criar um material legal, mas é necessário que a gente tenha esse intercâmbio de o que você acha, o que você pensa, dê um feedback aqui, que assuntos você gostaria de que a gente está falando, que a gente fale aqui no nosso encontro, né? E eu quero, mais adiante, eu quero primeiro receber o feedback de vocês, e mais adiante eu quero criar um Zoom, ou um Meet, né? Ou uma live onde a gente possa estar falando sobre métodos, maneiras de como a gente pode conquistar nossas metas e os nossos objetivos. Então fica aqui o meu agradecimento por hoje e a gente se vê muito em breve.